Capítulo 1, Parte 1. Lucas olhava pela janela do carro enquanto o asfalto se alongava à frente, refletindo sobre os últimos meses. A promoção que receberá finalmente representava algo concreto depois de anos de esforço, noites sem dormir, e a sensação constante de que nunca era suficiente. Ele havia alcançado o que muitos chamariam de sucesso: reconhecimento no trabalho, salário maior e a oportunidade de liderar um novo projeto de grande importância. Mas, no fundo, Lucas sentia um vazio que nem mesmo a euforia da conquista conseguia preencher. A decisão de comemorar com Camila parecia lógica, mas enquanto havia sentada ao seu lado, com os olhos fixos na paisagem e o semblante distante, ele percebia que havia algo errado. Camila estava estranhamente quieta. O brilho nos olhos que ele lembrava desde o início do relacionamento parecia apagado, substituído por uma expressão de cansaço que ia além do físico. Lucas tentou puxar conversa, falou sobre a viagem, sobre os passeios que planejara, sobre os dias que passariam juntos na praia, mas cada frase parecia cair no vazio. Ela respondia apenas com monossílabos ou gestos mínimos. Ele tentou não interpretar como rejeição, mas o aperto no peito não passava. Tentou se convencer de que a tensão era apenas ansiedade pelo voo ou preocupação com a logística da viagem. Mesmo assim, algo lhe dizia que os problemas eram mais profundos, mais complexos do que ele podia entender. No aeroporto, a movimentação era intensa. Pessoas apressadas, malas rolando, anúncios de voos e despedidas se misturavam em um cenário que Lucas sentia quase surreal. Ele sentia a energia da viagem, mas também o peso da distância emocional de Camila. Quando entregaram as malas no balcão, ela se manteve próxima, mas sem tocar sua mão, como se estivesse presente fisicamente, mas ausente mentalmente. Lucas tentou sorrir, imaginar que logo tudo voltaria a ser como antes, mas o desconforto crescia dentro dele. Ao entrarem no avião, a cabine estava iluminada por uma luz suave, e o cheiro de limpeza misturado com combustível lhe trouxe uma estranha sensação de calma antes da tempestade. Lucas segurou a mão de Camila com firmeza, tentando criar algum tipo de conexão. Ela não resistiu, mas também não apertou a dele com convicção. Sentaram-se lado a lado, a expectativa da viagem contrastando com o silêncio entre eles. Enquanto o avião taxava na pista, Lucas começou a falar de forma nervosa, tentando preencher o espaço. Sobre a vista que teriam, os hotéis, os passeios de barco, as caminhadas na praia, tudo o que planejara. Camila respondeu de forma mínima, concentrando-se na janela e olhando para o horizonte como se procurasse algo que ele não podia ver. A decolagem trouxe uma sensação de leveza. O avião subiu suavemente, cortando nuvens brancas, e Lucas tentou relaxar, pensando nos dias à frente. Mas a tensão entre ele e Camila parecia flutuar no ar, invisível, mas carregada. Ele percebeu que aquele silêncio não era apenas falta de comunicação, mas uma barreira emocional que se erguia diante deles. Tentou se aproximar, tocar seu braço, falar sobre memórias, momentos bons que tiveram juntos, mas cada tentativa parecia reforçar o afastamento. Camila parecia distante, absorvida por pensamentos próprios, e cada sorriso ou palavra de Lucas não encontrava reciprocidade. Enquanto observava a paisagem do céu, Lucas sentiu uma mistura de ansiedade e apreensão. A viagem, que deveria ser um símbolo de conquista e felicidade, começava a parecer frágil diante da fragilidade de seu relacionamento. Ele se questionava: estaria fazendo algo errado? Estaria perdendo Camila sem perceber? Mas, ao mesmo tempo, havia esperança de que os dias na ilha poderiam servir como recomeço, um tempo em que poderiam se reconectar sem distrações externas, apenas eles dois, o sol e o mar. As horas passaram lentamente. Lucas tentava manter a conversa, mas Camila respondia de forma fria, distraída. Havia momentos em que parecia ouvir, mas logo desviava o olhar, observando a cabine ou o horizonte através da janela. Lucas sentiu uma pontada de frustração e tristeza. A sensação de que estava sozinho, mesmo estando ao lado da pessoa que amava, era devastadora. Ele começou a perceber que a promoção e os ganhos profissionais, que antes lhe davam tanto orgulho, eram agora insignificantes diante da realidade emocional que enfrentava.
Nada disso importava se o vínculo que mais valorizava parecia desmoronar diante de seus olhos. Foi então que o avião começou a tremer levemente, um aviso quase imperceptível. Lucas sentiu o coração acelerar. No início, parecia apenas turbulência comum, mas a sensação de instabilidade aumentou rapidamente. O avião balançava de forma irregular, e alguns passageiros começaram a murmurar, desconfortáveis. Camila encolheu-se um pouco, pressionando a mão de Lucas com força mínima. Ele tentou confortá-la, falando que era apenas turbulência, que tudo estava sob controle, mas o frio na barriga crescia a cada segundo. O barulho dos motores, misturado ao estalo ocasional da fuselagem, começou a criar uma atmosfera de tensão palpável. Passageiros ao redor olhavam com apreensão, alguns murmurando orações, outros segurando assentos próximos como se fossem escudos contra a ameaça invisível. Lucas sentiu a responsabilidade aumentar. Ele precisava proteger Camila, precisava encontrar forças mesmo quando a própria ansiedade ameaçava dominá-lo. Ele olhou para ela, tentando transmitir segurança, mas o olhar que encontrou era distante, quase estranho, como se ela já não estivesse totalmente ali. À medida que o voo continuava, o avião começou a sacudir com mais intensidade. Alarmes soaram, e o som metálico da estrutura vibrando aumentava o pânico entre os passageiros. Lucas sentiu a mão de Camila tremer na sua, mas ela não olhou para ele. Ele a segurou mais firme, tentando criar um ponto de estabilidade em meio ao caos crescente. As instruções da tripulação soavam distantes, abafadas pelo rugido dos motores e pelos gritos de medo. Cada segundo parecia uma eternidade, e Lucas sentiu que tudo podia mudar em um instante. Quando o piloto anunciou uma falha técnica crítica, a cabine mergulhou em pânico. Máscaras de oxigênio caíram, passageiros começaram a gritar, chorar, buscar desesperadamente apoio uns nos outros. Lucas tentou acalmar Camila, repetindo que ficariam juntos, que tudo ficaria bem, mesmo sem acreditar totalmente. Ele percebeu que a situação havia ultrapassado qualquer problema anterior. Não havia promoção, nem planos de viagem, nem luxos que pudessem amenizar a realidade que enfrentavam. A sobrevivência era agora a única prioridade. Enquanto o avião começava a perder altitude, o ar tornou-se pesado, a sensação de queda iminente paralisante. Lucas segurava Camila com toda a força que lhe restava, seu coração batendo descompassadamente. Ele sentiu o impacto iminente, o cheiro de combustível, a pressão do ar, e uma estranha calmaria tomou conta de sua mente. Tudo o que ele havia planejado, todas as conquistas, desapareceram diante da necessidade primária: sobreviver. O mundo parecia reduzir-se ao instante presente, cada segundo carregando uma tensão que ultrapassava qualquer medo que já conhecera. O avião atingiu a água com força brutal. Lucas foi lançado para fora do assento, engolido por ondas e destroços. O impacto foi esmagador. Gritos, estalos e fragmentos metálicos espalharam-se por todos os lados. Ele sentiu o pânico puro, a luta desesperada para manter a cabeça acima da água e localizar Camila entre a confusão. A visão da água revolta, misturada a pedaços do avião e corpos de outros passageiros, era aterradora. Mas ele nadou, impulsionado pelo instinto e pelo desejo de proteger quem amava. E então, entre ondas e destroços, ele encontrou Camila. Estava presa a um fragmento do avião, exausta, ferida, mas viva. Lucas agarrou sua mão, sentiu a textura fria e molhada da pele dela e, mesmo em meio ao caos, prometeu a si mesmo que não a deixaria morrer. Unidos, começaram a nadar em direção a uma mancha de terra visível no horizonte. Cada braçada era uma batalha entre a força e o cansaço, entre a vida e a morte. Mas Lucas sentia que enquanto estivesse ao lado dela, havia esperança. A água salgada queimava seus olhos e sua garganta, mas Lucas não podia parar. Seus músculos doíam como se fossem se romper a qualquer instante, e cada braçada parecia insuficiente diante das ondas implacáveis. O oceano engolia tudo: destroços, gritos, pedaços do avião. O sol já se escondia atrás de nuvens pesadas, e a escuridão começava a descer lentamente, como se a própria natureza conspirasse contra os sobreviventes. Camila estava ao seu lado,
agarrada a um pedaço de fuselagem que boiava precariamente. Seu rosto estava pálido, os cabelos encharcados colados à pele, e os olhos, embora abertos, tinham um brilho distante, como se ela estivesse entre a consciência e o desmaio. Lucas apertou sua mão, ignorando o peso que arrastava seu próprio corpo para baixo. Segura firme, Camila! Gritou ele, mesmo sabendo que sua voz era quase engolida pelo rugido do mar. Eu não vou deixar você. Ela apenas acenou com a cabeça, sem forças para responder. O medo de perdê-la ali, diante dele, o impulsionava a nadar com mais intensidade. Seus pulmões ardiam, seus braços e pernas gritavam em exaustão, mas a mancha escura da ilha permanecia diante deles, cada vez mais próxima, embora ainda parecesse inalcançável. Ao redor, outros sobreviventes lutavam. Alguns gritavam por ajuda, outros apenas boiavam agarrados em destroços. Um homem em pânico se aproximou de Lucas, tentando se apoiar em sua prancha improvisada. Seus olhos arregalados e os movimentos descontrolados revelavam puro instinto de sobrevivência. Me ajuda! Pelo amor de Deus, eu não sei nadar! Gritou o homem, afundando e emergindo em desespero. Lucas tentou puxá-lo, mas percebeu que os movimentos desesperados estavam colocando todos em risco. O homem se agarrou ao pedaço de fuselagem com violência, quase derrubando Camila. Lucas gritou, lutando contra o instinto primário do outro. Se acalma. Vai afundar a gente. Berrou, tentando empurrá-lo de volta. O homem não ouvia. Seus olhos estavam tomados pelo pânico. Com um esforço sobre-humano, Lucas acertou um soco na mandíbula dele, apenas o suficiente para que afrouxasse o aperto. Aproveitando a brecha, Lucas o empurrou para outro pedaço de destroço próximo, mais estável. O homem, atordoado, finalmente conseguiu se segurar sozinho. Lucas respirou fundo, o coração pesado pela culpa, mas sabia que não tinha escolha. Camila dependia dele. Minutos, que pareceram horas, passaram até que finalmente seus pés tocaram a areia. O impacto foi tão intenso que Lucas quase desabou de exaustão. Ele caiu de joelhos na praia, ainda segurando Camila, que soluçava fraca. A maré arrastava destroços para a areia. Malas abertas, assentos rasgados, corpos sem vida. A visão era brutal, quase insuportável. Lucas olhou para Camila. Ela estava consciente, mas mal conseguia falar. Havia um corte profundo em sua perna esquerda, o sangue misturado à água salgada, criando uma mancha escura na areia. Ele rasgou parte de sua própria camisa e improvisou um torniquete, amarrando firmemente para estancar o sangramento. Camila gemeu de dor, mas não protestou. Outros sobreviventes começaram a se arrastar até a praia. Um grupo de 3 pessoas se aproximou. Uma mulher jovem, de cabelos curtos e expressão determinada. Um homem de meia-idade, ofegante e ferido. E uma criança de talvez 8 anos, que chorava sem parar. A mulher se ajoelhou ao lado de Camila. Ela está sangrando muito, disse a mulher com urgência. Temos que cuidar disso logo. Lucas olhou para ela, desesperado. Eu fiz o que pude, mas precisamos de algo melhor. Alguma coisa para limpar a ferida. Vamos procurar nas malas, respondeu a mulher, já se levantando. Deve haver algo útil entre os destroços. A criança agarrava a mão dela com força, chorando convulsivamente. O homem de meia-idade, mesmo ferido, ajudava a puxar algumas malas arrastadas pela maré. Lucas percebeu que, naquele momento, a sobrevivência não seria apenas individual. Precisariam uns dos outros para enfrentar o desconhecido. Ele olhou ao redor. A ilha parecia vasta, coberta por uma densa floresta que começava logo após a faixa de areia. As árvores se erguiam como guardiãs sombrias, escondendo o que havia além. O som do mar misturava-se ao canto distante de aves que ele não reconhecia. Não havia sinal de civilização, apenas natureza selvagem e implacável. Enquanto ajudava a carregar Camila para um ponto mais seguro na praia, Lucas sentiu o peso da situação. Não sabiam onde estavam, se alguém os procurava, se seriam resgatados em horas, dias ou semanas. Tudo o que tinham era o instinto de sobreviver.
Quando o grupo conseguiu reunir algumas malas, começaram a abrir em busca de suprimentos. Encontraram roupas, algumas garrafas de água intactas, pacotes de biscoitos amassados, um kit de primeiros socorros parcialmente molhado, mas ainda utilizável. A mulher de cabelos curtos, que se apresentou como Renata, pegou o kit e começou a tratar a perna de Camila com habilidade improvisada. Não sou médica, mas já trabalhei em um hospital como auxiliar, explicou ela, enquanto limpava a ferida. Vai doer, mas precisamos evitar infecção. Camila segurou a mão de Lucas com força, mordendo os lábios para não gritar. Ele acariciou seus cabelos molhados, sussurrando palavras de conforto que eram mais para si mesmo do que para ela. Quando finalmente terminaram de cuidar dos ferimentos, o grupo se reuniu em torno de uma pequena fogueira improvisada. Alguns destroços secos e galhos permitiram que Renata acendesse chamas, aquecendo-os contra o vento frio que vinha do mar. O fogo trouxe uma sensação de alívio, um lembrete frágil de humanidade em meio ao caos. Precisamos organizar isso, disse Renata, assumindo naturalmente uma postura de liderança. Ver o que temos de comida, água e kits médicos. Não sabemos quanto tempo vai levar até sermos encontrados. O homem de meia-idade, chamado Henrique, resmungou. Encontrados? Você acha mesmo que alguém sabe onde estamos? O piloto mal conseguiu avisar da pane. Podemos estar no meio do nada, esquecidos para sempre. A criança começou a chorar mais alto, e Lucas sentiu o coração apertar. Ele respirou fundo e interveio. Precisamos manter a calma. Se entrarmos em pânico agora, vamos perder o pouco que temos. Primeiro, garantimos que todos os feridos recebam cuidados. Depois, pensamos em abrigo e comida. Renata concordou com um aceno. Ele tem razão. Se formos racionais, temos mais chances de sobreviver. Henrique bufou, mas não respondeu. O silêncio voltou, preenchido apenas pelo crepitar do fogo e pelo som do mar. Lucas segurava Camila junto a si, tentando transmitir calor e segurança. Mas dentro de si, um medo corrosivo crescia. E se nunca fossem resgatados? E se aquela ilha fosse sua prisão para sempre? Enquanto a noite avançava, a escuridão da floresta parecia observar o grupo. Os ruídos de animais desconhecidos ecoavam entre as árvores, lembrando-os de que não estavam sozinhos. O fogo era sua única proteção, sua frágil barreira contra o desconhecido. Antes de adormecer, exausto, Lucas olhou para o céu estrelado. Pensou em sua vida antes do acidente, em como se preocupava com prazos, metas, reuniões. Tudo isso parecia ridículo agora. O que importava era sobreviver àquela noite e manter Camila viva ao seu lado. Ele fechou os olhos, sem saber que aquela era apenas a primeira de muitas batalhas que enfrentariam na ilha. Essa foi mais uma história do canal Histórias Curtas. Curta, se inscreva e até o próximo capítulo.